Olá a todos, meu nome é Frank e sejam bem-vindos a mais uma aula UniPlus. Hoje nós vamos verificar uma mudança que ocorreu no sistema em relação à alteração de preços. Então vamos lá. Antigamente como é que era? Eu simplesmente vinha aqui em cadastro de produto e alterava o preço dentro do cadastro de produto, certo? Aqui no meu está habilitado, né, gente? É uma base de teste, então como é que é hoje em dia? Então você só consegue alterar esse preço ali através do compor preço. Você vai selecionar o produto e vai compor o preço. Tá, nós temos duas formas aqui. Nós temos margem de contribuição e markup. Vocês podem reparar aí que margem de contribuição tem muito mais itens para efeito de cálculo de preço de venda. Se você não quer trabalhar com todas essas informações, você simplesmente pode selecionar markup. Por quê? Porque vai ser a mesma situação que a margem de contribuição. Muitos clientes finais não fazem o cálculo correto, ou seja, não estão nem cientes do que é realmente o custo deles, tá? O interessante é lógico, é usar tudo isso. Mas se não, você pode simplesmente vir aqui, então, preço de venda ajustado e colocar o preço. Um exemplo, eu estou usando açúcar aqui, né? Então é R$ 1,46. Vou colocar R$5. Vocês podem reparar que nós temos o campo do preço de venda calculado, que é o que o próprio sistema faz o cálculo, né? Ele vai respeitar aqui as informações e vai gerar um cálculo baseado no nosso lucro. Na minha situação aqui 10%. E nós temos o campo de preço de venda ajustado. Tá? Calculado é o sistema que faz e ajustado somos nós. Ao clicar em aplicar preço, ele vai fazer essa pergunta aqui, ó. O preço de venda ajustado é diferente do preço de venda calculado. Deseja aplicar o preço de venda calculado? Gente, muita atenção nisso. Tá? Essa pergunta acaba pegando, às vezes, muitos parceiros. Tá? Então ele fala que ó, o preço de venda ajustado, que é o que a gente acabou de colocar, de R$5, é diferente do preço de venda calculado, que ele calculou aqui para mim R$1,44. Deseja aplicar o preço de venda calculado? Ou seja, deseja aplicar esse R$1,44? Na pressa, a maioria de nós vai clicar sem ver o sim, né? Para você realmente ter esses R$5 ali como preço de venda, você tem que colocar em não, certo? Tá aqui, ó, já acabou de entrar, R$5, certo? Então é assim que funciona, tá? Tá aqui, ó, R$5 o açúcar. Onde que você mais pode verificar essa situação de compor preço? Todo mundo sabe que quando você coloca uma nota fiscal de entrada, quando você inclui uma e o custo está diferente com o cadastrado, que o próprio sistema faz a verificação, você tem uma opção em preferências para habilitar ou desabilitar. Ele faz a pergunta na hora, tá? Então, em preferência, dentro de nota fiscal, você tem a opção aqui, ó, perguntar se deseja alterar o preço de venda na nota fiscal de entrada. Se isso tiver selecionado, é claro, ele vai fazer a pergunta. Como é que ele faz a pergunta? Assim que você insere um custo diferente do que está cadastrado no cadastro de produtos, ele já abre essa pergunta, tá? Senão, você simplesmente pode também desselecionar. E aí, como é que você faz, tá? Se você clicar em sim já para compor o preço, ele automaticamente já abre aquela mesma tela que eu acabei de mostrar para vocês. Se não tiver selecionado, ou se você colocar em não, tá, você tem a opção de escolher o item que está aqui na grid e compor o preço, tá? E se mesmo assim você passou batido, tal, fez a nota fiscal de entrada, não deu, você pode novamente lá em cadastro de produtos compor o preço, certo? Uma outra situação. Hoje nós temos o histórico de preço. O histórico de preço, toda situação que houver alteração de preço de venda, ele vai colocar um registro aqui, tá? Data, hora, qual é a origem. Essa origem aqui, ó, quando ele fica em branco assim, é que eu simplesmente fui no compor preço e alterei. Quer ver? Ó, vamos ter um exemplo aqui, ó, tá aqui, ó. É o que eu acabei de fazer, os R$5. Se eu fizesse com a origem de custo uma nota fiscal, ele ia colocar aqui NF entrada e número da nota, certo? E assim você tem controle. E assim você tem controle sobre as alterações de preço de venda, tá?
Você não tem mais aquele problema de um funcionário entrar do nada no cadastro de produto, começar a alterar o preço. Ou seja, de manhã você, sei lá, produto era, um exemplo, o produto era R$10, de manhã o funcionário entrava, botava R$3, à tarde ele entrava novamente, botava R$5 e à noite ele botava R$8. É lógico que também você tinha esse controle através do perfil de usuário. Nós só apertamos um pouco o cerco aí, juntamos a parte do PAFCF, né, com esse histórico aqui. Simplesmente isso, então é travado o cadastro de produto e só pelo compor preço você consegue alterar o preço de venda. Certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado e até a próxima.